Normalmente, um crime tem um motivo. A polícia usa esse motivo para tentar descobrir quem cometeu o crime e por quê. Mas, às vezes, as ações das pessoas são inexplicáveis, mesmo quando colocam vidas inocentes em perigo. Dizem que é preciso escolher entre carreira e família para alcançar o sucesso. Mas para quem prioriza a carreira, a necessidade de formar uma família ainda surge com o tempo. Infelizmente, essa busca pode ter consequências trágicas, pois nunca sabemos quem realmente está por trás de um perfil na internet. Tiffany Maher nasceu em 29 de abril de 1973 em Tulsa, Oklahoma. Ela veio de uma família bem educada. Seu pai era professor universitário e sua mãe, embora tenha se tornado dona de casa, também tinha um diploma universitário, tendo se formado pela Universidade de Harvard. Naturalmente, seus familiares tinham grandes esperanças em sua filha, esperando que Tiffany obtivesse um diploma universitário. Eles fizeram de tudo para que esses sonhos se tornassem realidade. A menina tinha uma inteligência muito alta e todas as condições foram criadas para que ela pudesse alcançar tudo em vida. A família tinha um ambiente calmo e amoroso, com grande ênfase na educação. E isso começou a dar frutos quase imediatamente. Desde o início, Tiffany teve sucesso na escola, entrou na Universidade de Northeastern State University e conseguiu realizar os sonhos de sua mãe e de seu pai. Claro, isso não poderia deixar de afetar sua vida cotidiana. Tiffany dedicava muito tempo aos estudos e por isso era um pouco fechada, embora pudesse conversar com qualquer pessoa se ela a conhecesse melhor. Ela revelava sua melhor qualidade, sociabilidade, senso de humor, inteligência e uma maneira encantadora. Tiffany não buscava relacionamentos românticos. Ela estava muito envolvida nos estudos e gostava disso. Parecia que ela podia mover montanhas com sua inteligência, por isso decidiu adiar a busca por um parceiro até tempos melhores. Mais perto dos eventos em questão, Tiffany era uma mulher de 40 anos que, embora brilhante e altamente educada, ainda estava solteira e vivia em seu apartamento em uma pequena cidade de Talleyrand, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Tiffany estava tendo dificuldades para encontrar um parceiro, embora quisesse muito encontrar sua felicidade. A mulher sempre amou animais de estimação. Seus amigos lhe deram 2 gatos. Eles brincavam dizendo que não conseguiam esperar que sua amiga se acalmasse. Por isso, decidiram dar a ela companheiros de vida confiáveis. Os animais de estimação faziam ótima companhia a ela. A mulher amava muito seus gatos. Ela dedicava todo o seu amor a esses 2 animais. Conversava com eles como se fossem seus filhos. Era óbvio que o amor era mútuo, mas a mulher queria mais. Durante esse período, Tiffany trabalhava como professora adjunta no Departamento de Química da Northeastern State University. Ela era conhecida por ser muito uma mulher sociável e amigável que conseguia se comunicar com qualquer pessoa. Ela dava aulas que prendiam a atenção pela informação e ajudavam os alunos a se desenvolverem. Além disso, ela sempre adicionava variedade à narrativa com uma piada. Suas aulas nunca eram chatas, como sempre observavam os alunos. Todas as pessoas de seu círculo próximo adoravam a alegre Tiffany. Além do trabalho, ela gostava de crochetar, cantar karaoke com seus amigos em seu tempo livre. Na verdade, a mulher não se incomodava com a solidão por muito tempo. Ela trabalhava muito, tornando-se uma das principais especialistas da universidade, que era muito valorizada. Tiffany sempre dizia que isso a fazia feliz e a permitia se desenvolver na direção escolhida. Enquanto os outros construíam famílias e pensavam em filhos, ela pensava em educação e acumulação de conhecimento. Agora, a situação mudou um pouco.
Com a idade, a mulher ficou mais sentimental e agora queria encontrar um parceiro adequado que pudesse ajudá-la e apoiá-la em tempos difíceis. Para isso, ela criou um perfil em um site de namoro, na esperança de que isso permitisse que ela encontrasse aquele homem com quem ela sempre sonhou em segredo. Em 31 de maio de 2013, a melhor amiga de Tiffany, chamada Sarah, recebeu uma mensagem repentina de um funcionário da universidade onde Tiffany trabalhava. De acordo com a programação, a mulher deveria dar uma aula. No entanto, Tiffany nunca apareceu, o que era completamente incomum para uma pessoa tão responsável. Antes desse episódio, ela nunca havia se atrasado, nem sequer faltado às aulas. Não importava o que estivesse acontecendo em sua vida. Ela sempre chegava cedo e se preparava. Esse comportamento parecia não apenas estranho, mas também um pouco assustador. Quando o diretor da instituição de ensino falou com outros professores, descobriu-se que Tiffany não aparecia no departamento há vários dias. Tudo isso parecia muito suspeito e causou um verdadeiro alvoroço. Sarah ficou muito preocupada com sua amiga. Não era dia de folga, então a mulher decidiu verificar. Ela não conseguia falar com ela por telefone todos esses dias. Ela ignorava as ligações e as mensagens de texto no Messenger permaneceram sem resposta. Sarah teve a sensação que algo de ruim havia acontecido, mas ela afastou esses pensamentos ruins. Ao chegar à casa de sua amiga, ela notou imediatamente que havia uma mancha escura em um dos vidros do segundo andar, parecida com a fuligem de um carro. Tiffany não estava na entrada da casa, embora ela sempre ficasse lá quando estivesse em casa. Sarah viu que uma pequena janela, que Tiffany sempre deixava aberta para seus gatos, estava fechada. Ela queria que eles tivessem acesso livre à rua e de volta para casa. Quando Sarah se aproximou dessa janela e olhou para dentro, viu a gata favorita de Tiffany deitado no chão sem sinais de vida. Parecia que o animal havia morrido. As circunstâncias ficavam cada vez mais assustadoras. Então, a mulher decidiu procurar ajuda. Sem entrar na casa, ela ligou para a emergência e pediu uma verificação de sua amiga, descrevendo todas as coisas estranhas que havia visto. Depois que a polícia chegou ao local, eles conseguiram entrar facilmente, pois a porta principal da casa estava destrancada. Eles foram recebidos por uma cena assustadora. Vários pontos de incêndio foram encontrados, que foram apagados ou simplesmente não conseguiram pegar fogo. No entanto, o fogo foi bastante intenso em alguns pontos da casa, como no quarto, onde o corpo da dona da casa foi encontrado. A mulher estava deitada em sua cama sem sinais de vida. Seu corpo estava mutilado, suas mãos e pés estavam amarrados, as pernas estavam mais queimadas, pois estavam mais próximas do foco do incêndio. À primeira vista, parecia que ela havia sido sufocada, pois havia uma fronha de travesseiro em sua cabeça. O corpo estava coberto por um cobertor. Surpreendentemente, não foram encontradas marcas de violência no corpo de Tiffany, exceto pelas pernas queimadas. A mulher deveria ter resistido, mas não havia nenhuma ferida defensiva em suas mãos ou em seu corpo. Após inspecionar a cena do crime, a polícia chegou à conclusão de que o incêndio começou na sala de estar e no quarto no primeiro andar. Um objeto em chamas foi jogado sob o sofá. O fogo não pegou e foi apagado. Situação semelhante ocorreu no quarto, onde o criminoso ateou fogo à parte inferior da cama. Os policiais que chegaram ao local descobriram que muitos objetos estavam faltando na casa da vítima: laptop, celular, televisão, aparelho de karaokê e o carro. Os investigadores perceberam que isso não era uma coincidência,
Talvez o criminoso tivesse como objetivo o roubo, mas além disso, ele poderia ter estuprado a vítima, o que era sugerido por sua posição na cama e pelas marcas suspeitas na roupa de cama. Isso poderia ser confirmado após uma perícia. Como versão inicial, considerou-se a hipótese de que a professora da universidade havia sido vítima de um roubo. Um alerta foi emitido em toda a cidade, marcando o início da busca pelo carro da vítima, um Ford Fiesta vermelho de 2011. Os peritos criminais imediatamente começaram a coletar informações na cena do crime. Os detetives conversaram com os vizinhos e com o círculo mais próximo de Tiffany. Como não foram encontradas marcas de arrombamento, supôs-se que ela conhecia seu assassino e o havia deixado entrar em casa voluntariamente. Primeiro, os investigadores conversaram com a mãe de Tiffany, chamada Maria. Segundo a mulher, a última vez que ela viu sua filha foi em 26 de maio, 5 dias antes de seu corpo ser encontrado. Naquele dia, a mãe foi buscar seus parentes e os levou para assistir a um jogo de basquete. Eles tiveram um bom tempo juntos. Tiffany iria encontrar alguém à noite, mas ela não entrou em detalhes. Tiffany não estava preocupada, ela não tinha problemas, ela não havia recebido ameaças. Novas informações foram fornecidas pelo legista após a autópsia. O legista teve dificuldades para determinar a causa da morte. Não havia marcas de violência, por isso ele concluiu que a mulher havia sido morta ao longo de um longo período de tempo, impedindo o acesso ao oxigênio sem uso de força física, por exemplo, com uma fronha de travesseiro que foi encontrada em sua cabeça. Os detetives precisariam de muito mais tempo nesse caso. O legista descartou a possibilidade de incêndio, pois não havia fumaça nos pulmões da mulher. Era óbvio que ela morreu antes do início do fogo, e o próprio fogo provavelmente deveria ser considerado uma tentativa do criminoso de esconder quaisquer vestígios do crime e evidências valiosas. O especialista conseguiu determinar a data aproximada da morte. Tiffany foi morta em 26 de maio, 5 dias antes de Sarah entrar em contato com a polícia. Nesse contexto, as informações da mãe da vítima sobre o encontro pareceram importantes para o qual Tiffany estava indo no dia de sua morte. Agora, era necessário determinar com quem a falecida planejava se encontrar para obter mais informações. Os detetives precisavam de meios de comunicação e dispositivos de comunicação da mulher. A mãe de Tiffany sugeriu que eles verificassem seu escritório pessoal na universidade, onde ela passava a maior parte do tempo. À primeira vista, nada de especial foi encontrado no escritório. O laptop e o telefone não estavam lá. No entanto, o computador de trabalho da falecida foi encontrado. Ele estava ligado o tempo todo, e os investigadores descobriram que a vítima tinha um perfil em um site de namoro. A melhor amiga confirmou que, recentemente, Tiffany havia pensado em encontros e relacionamentos românticos. Apesar de suas falhas anteriores, ela queria encontrar um parceiro de vida. Tiffany usou o site canadense de namoro, que era muito popular naquela época. As autoridades entraram em contato com a administração do site na esperança de obter informações valiosas sobre os encontros e a correspondência da mulher falecida. No entanto, o recurso era canadense, por isso foi necessário formar um pedido e esperar mais para obter uma resposta, pois era necessário resolver mais burocracia. Algum tempo depois, o carro da vítima foi encontrado. Uma dica chegou à delegacia. Surpreendentemente, o carro estava abandonado no estacionamento de um prédio de apartamentos onde os pais da mulher viviam. Eles não mencionaram isso, e o que aconteceu parecia muito estranho. Os detetives conversaram novamente com os pais, mas ambos não faziam ideia de que o carro de sua filha estava parado ali o tempo todo, literalmente sob seus narizes.
Após o interrogatório, ficou claro que a mãe e o pai realmente não estavam envolvidos no que aconteceu. Eles estavam muito confusos. Ficou claro que o carro roubado havia sido levado para eles pelo criminoso propositalmente para despistar e tentar incriminar a família da vítima. De qualquer forma, decidiu-se confiscar o carro e enviá-lo para a perícia. Os peritos criminais examinaram o veículo em busca de pistas. Conseguiram encontrar impressões digitais no volante e outras amostras de DNA que não pertenciam à vítima. Além disso, descobriram um resíduo de cola, onde antes havia um adesivo de pedágio, sugerindo que o carro passou por uma estrada pedagiada recentemente. No para-brisa, inicialmente ele foi colado, mas depois que o carro desapareceu, ele foi removido. Os detetives encontraram o adesivo no porta-luvas. Graças a ela, foi possível esclarecer os períodos de tempo. Os policiais descobriram que essa passagem foi adquirida às 11 do dia 26 de maio de 2013. Na opinião dos detetives, o adesivo foi removido à noite, provavelmente pelo criminoso. Então, neste momento, Tiffany já não estava mais viva. Finalmente, a resposta da administração do site canadense de namoro chegou. Foi descoberto que no início de maio do mesmo ano, Tiffany criou seu perfil e se comunicou com vários homens. No entanto, a mulher conversava com uma pessoa em particular com mais frequência. Infelizmente, ele não forneceu seu nome verdadeiro e sobrenome ao site. A conta era chamada de Cannyfinder 1980. Não havia foto, número de telefone, o que parecia suspeito desde o início. Infelizmente, esta conta foi desativada no dia em que o corpo de Tiffany foi encontrado. Provavelmente, foi essa pessoa que teve a ver com o assassinato, mas eles não conseguiram encontrá-lo. O suspeito cuidadosamente se escondeu. Os investigadores conseguiram ler as correspondências entre Tiffany e a conta que era chamada de Cannyfinder 1980. Eles se comunicavam com bastante frequência por muito tempo. Não havia flerte ou coquete. Os detetives verificaram os registros de chamadas da vítima. Descobriu-se que ela se comunicava com frequência com uma pessoa, mas o nome não estava na lista de contatos. Os detetives ligaram para este número, mas não conseguiram obter uma resposta. Felizmente, após analisar este número de telefone, descobriu-se que ele estava registrado para uma pessoa que se apresentou como Big Daddy em outro site. Este era o mesmo Cannyfinder 1980. O criminoso misterioso estava registrado em um endereço em Tulsa. Mas quando os investigadores chegaram lá, descobriram que se tratava de um prédio comercial abandonado. Era óbvio que o criminoso estava se esforçando para esconder sua identidade e estava fazendo um bom trabalho nisso. Quando a polícia obteve acesso à conta do Big Daddy, descobriu-se que ela havia sido desativada em 2 de maio, apenas 2 dias após a morte da mulher. Literalmente 3 minutos depois, ela foi recadastrada com um novo apelido. Como vários itens estavam faltando na casa da vítima, decidiu-se verificar os penhores locais. Como os compradores exigem um documento de identidade, os dados do ladrão podem ter chegado aos funcionários do penhor e chegado às mãos dos investigadores. Os penhores da cidade foram verificados. Descobriu-se que um homem suspeito havia aparecido em um deles. Ele vendeu itens de Tiffany. Finalmente, eles conseguiram identificá-lo. O principal suspeito era um homem de 30 anos, Joshua Schneider, que vivia em Oklahoma. Ele era o mais provável Big Daddy, aquele conhecido do site que conversava tanto com a vítima do assassinato. Descobriu-se que Joshua era um visitante frequente das delegacias. Ele passou muito tempo na prisão por roubo de carros, roubo e crimes sexuais. Em 1999, ele foi condenado por estupro.
Depois disso, houve pelo menos um episódio semelhante ao incidente na casa de Tiffany. Schneider usou repetidamente sites de namoro para encontrar vítimas entre mulheres vulneráveis que estavam sozinhas. Ele conseguia marcar encontros e, em seguida, roubava-as. Ao mesmo tempo, Schneider morava com sua namorada e sua filha de 2 anos. As autoridades foram para o endereço onde o homem vivia, mas ele não estava lá. Eles não conseguiram entrar em contato com ele. No entanto, a polícia conseguiu conversar com a mãe do suspeito. Porém, a mulher disse que não sabia onde estava o filho. Curiosamente, mais tarde, quando o principal suspeito foi finalmente preso, uma mensagem de sua mãe foi encontrada em seu telefone. Ela o escreveu assim que a polícia entrou na casa. Na verdade, ela se tornou cúmplice, pois estava escondendo o provável assassino. A mulher disse a Joshua para não voltar para casa por causa da polícia. Em 27 de julho de 2013, uma dica foi recebida. Os detetives relataram onde o principal suspeito do caso deveria estar escondido. Um amigo dele, que não queria revelar seu nome, mas temia que Schneider estivesse envolvido no assassinato de Tiffany, entrou em contato com a delegacia. Suas informações se mostraram verdadeiras. Várias viaturas foram enviadas para a prisão. Isso levou a uma perseguição. Naquele momento, a namorada de Joshua, Heather, e seu filho de 2 anos estavam no carro dele. Eles o seguiram até uma área florestal perto de Tulsa. Lá, o motorista abandonou o carro e fugiu, abandonando sua família. Joshua foi preso apenas 10 dias depois. Um celular de Tiffany foi encontrado na mochila do homem. Mas mesmo após a prisão, ele continuou insistindo que não fazia ideia de quem ela era. Apesar disso, eles rapidamente encontraram o laptop da mulher e outros itens roubados dela. Tudo isso estava guardado na casa onde Joshua morava com sua namorada. Além disso, havia pertences dela. Isso deu razão para acreditar que ela era cúmplice. Heather também foi presa. A criança foi transferida para o Serviço de Proteção Social. O DNA dela foi encontrado nos lençóis de Tiffany e no volante de seu carro. Agora não havia mais dúvidas sobre seu envolvimento no caso. Após tudo isso, o provável criminoso e sua mãe, Karen Gritt, foram levados para a delegacia. Era óbvio que ela estava tentando avisar o filho e ajudá-lo a escapar das autoridades, ou talvez ela tenha tido um papel maior no crime. Todas as suposições precisavam ser verificadas. Inicialmente, a mulher disse que não entendeu o que estava acontecendo. No entanto, quanto mais ela percebia que a polícia tinha um bom motivo para prendê-la, mais nervosa ela ficava. No final, ela confessou que havia avisado seu filho depois que os detetives chegaram, mas negou todas as outras acusações. Em julho de 2013, o homem de 30 anos foi acusado de homicídio, estupro, roubo e tentativa de obstrução da justiça. Sua namorada Heather concordou em colaborar com a investigação e todas as acusações contra ela foram retiradas. Ela testemunhou contra seu namorado no julgamento e disse que seu namorado confessou a ela o assassinato de Tiffany e tentou escapar da polícia, arriscando sua própria vida e a vida de sua filha. Sob a pressão de evidências irrefutáveis, Joshua começou a falar. Ele afirmou que seu relacionamento na internet começou como um flerte comum, mas ele e Tiffany quiseram se encontrar na vida real. No dia fatídico, seu encontro foi tempestuoso. Primeiro, eles fizeram sexo, depois apenas conversaram. De repente, quando o homem confessou que vivia com sua namorada e filho, Tiffany ficou furiosa. A mulher começou a ameaçá-lo com a revelação de seu caso. Tudo isso evoluiu para uma briga. Tentando se proteger dos golpes de Tiffany, ele colocou um bloco. Não calculou a força e a mulher caiu, perdendo a consciência. Por alguma razão, ocorreu um incêndio. Ele não tinha ideia do que havia acontecido.
Segundo ele, quando Joshua saiu do local do crime, Tiffany não estava mais viva. No entanto, a promotoria estava convencida de que toda a sua história era uma mentira. Em 2015, a promotoria conseguiu reconstruir completamente os eventos e elaborar uma estratégia de acusação. Naquele dia, Tiffany foi com seus pais a um jogo de beisebol em 26 de maio. Depois disso, ela foi encontrar Joshua à noite. A mulher levou seu namorado de carro. Ambos foram para a casa dela. Lá, o homem a amarrou e a estuprou. Então, ele a estrangulou. O preso negou ter estuprado Tiffany. Segundo ele, tudo foi consensual, mas o especialista acreditava que não era assim. Apesar disso, algo obrigou o criminoso a matar a mulher. Então ele a roubou e depois tentou incendiar a casa junto com todas as evidências materiais. Felizmente, o criminoso fugiu antes de perceber que o incêndio não havia dado certo e que seu plano havia falhado. O incêndio claramente foi iniciado no quarto da vítima. Outro foco de incêndio foi encontrado na sala de estar. O segundo incêndio foi menos bem sucedido. O primeiro permitiu que ele roubasse o carro, que foi levado para o complexo de apartamentos onde os pais da vítima viviam. Ele abandonou o veículo ali na esperança de que isso confundisse os investigadores. Os detetives conseguiram descobrir que alguns dos itens roubados foram vendidos por Schneider em penhores. Algumas delas foram devolvidas aos entes queridos da vítima. O tribunal designou um advogado que pediu que o criminoso não recebesse a pena máxima. Ele insistiu que o primeiro crime que ele havia cometido foi aos 18 anos. Ele falava de uma personalidade imatura que foi influenciada por más companhias. Além disso, o defensor acreditava que o réu havia sofrido violência por parte de seu pai na infância. Claro, isso soava sem convencimento em face da crueldade do massacre. O criminoso estava claramente tentando acobertar seus rastros e escapar da polícia. Ao mesmo tempo, ele era muito perigoso. Ele também não demonstrou arrependimento. O julgamento todo, ele permaneceu apático. Nesse contexto, o júri considerou Joshua culpado das acusações contra ele. Ele recebeu prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional por homicídio e 2 penas de prisão perpétua por incêndio criminoso e roubo. Todas as penas devem ser cumpridas consecutivamente. A promotoria disse ao júri sobre as condenações anteriores do criminoso e até mesmo sobre outro assassinato que ele poderia ter cometido. Ele fez amizade com uma mulher chamada Martha Online. Depois, ela foi encontrada morta em sua própria casa. Naquele momento, não foi possível encontrar o criminoso. No entanto, agora, pela semelhança dos modos de operação, Joshua poderia ser considerado cúmplice desse massacre. O criminoso continuou insistindo em sua inocência. O advogado tentou recorrer da decisão. O defensor insistiu que as evidências apresentadas nos 8 dias de audiência não eram suficientes para condená-lo a 3 penas de prisão perpétua. A privação da liberdade condicional do assassino foi considerada uma decisão que levantou dúvidas sobre a competência do juiz na investigação. Ele insistiu que a morte de Tiffany poderia ter sido um acidente ou um homicídio culposo, já que ela havia convidado Joshua para sua casa voluntariamente. O advogado conseguiu um novo julgamento e acreditava que isso daria ao assassino o direito a julgamento justo. Ele continuou insistindo que os direitos constitucionais de Schneider haviam sido violados e que a investigação havia sido feita para incriminar o primeiro que apareceu. Uma história de crimes violentos era um alvo perfeito. O novo julgamento deveria corrigir alguns erros. O advogado acreditava que nem todas as evidências encontradas durante a investigação foram apresentadas ao júri. O defensor até forneceu um assassino alternativo, Heather, que ainda era namorada de Joshua.
Na opinião do advogado, ela sabia sobre a traição de seu namorado, o que lhe dava uma razão forte para se vingar. No entanto, ela conseguiu provar sua inocência. Após o segundo julgamento, decidiu-se manter Joshua em prisão. O assassino ainda está na penitenciária de Davis, em Holdenville, Oklahoma. Apesar de tudo isso, o advogado continuou a lutar. Agora ele estava tentando apelar à compaixão. O assassino tinha um filho de 2 anos, que logo ficaria órfão. O defensor partiu do princípio de que Schneider não poderia ter cometido esse crime. Na sua opinião, o homem amava seu filho e não queria voltar para a prisão novamente para perder a oportunidade de se comunicar e criar seu filho. As acusações contra Heather voltaram a ser levantadas, mas tudo isso também não deu em nada.